Gente, já já vamos começar a nossa live de hoje. Habilidades sociais e teatro terapia com as meninas. Oi! Oiê! Como é que você tá? Bem, você? Tô bem. Enquanto a Gleice vai entrando, a gente vai mandando os aviõezinhos. A galera chegar mais nessa live. Que afinal de contas, o que é teatro terapia? Tô querendo saber aqui, tô super curiosa. Eu também. De verdade, gente. A gente não deu a definição na reunião de script. Quero ver como é que a Gleice vai se virar nessa definição aí. Ela chegou. Chegou. Então vou parar de mandar os aviãozinhos. Vou dar oi pra ela. Oi pra quem tá aí, Vasconcelos, Oi, Kate. gente. Boa tarde. Sim, Deixa boa eu ver tarde, aqui. né? Gente, é a minha primeira live à tarde, eu não tô acostumada com o fuso horário. Também não. Vamos ver como vai ser isso. Oi, Oiê! Olá, meninas! como é que você está? Tô ótima, e vocês? Muito feliz de estar aqui. Ah, eu também tô feliz que você tá aqui. Enfim, essa live aconteceu, né? Porque, meu Deus, tanto tempo desde que a gente conversou e tudo parado. Mas também essa pandemia, gente, tá complicado organizar a vida, né? Né? Era pra gente estar fazendo um ao vivão, todo mundo junto. Com Mas vai certeza, rolar. abraçando todo mundo. Ai, eu quero abraçar. Só isso, quero abraçar. Gente, eu tô com uma vontade de fazer palestra, gente, vocês não têm ideia. Acho que As até quem lives não era muito acabam. de abraço, agora deve estar doido de vontade. Nossa, eu sou a doida do abraço. Eu sou muito do toque, sabe? Isso de ter que ficar longe das pessoas é difícil pra mim. Nossa, Os Quero não. pacientes chegam no abraço. consultório e já dá aquele ai, você sentei no sofá, deixa eu ficar aqui pra Bate gente mal. evitar os riscos. Sim. Então vamos começar com a nossa apresentação, né, de praxe. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga, uma das fundadoras da Socialize. Trabalho com habilidades sociais desde o meu primeiro semestre na faculdade, então faz parte da minha formação. Além disso, trabalho também com autismo e é isso aí. Pode ser eu? Pode? Próximo. Eu sou a Daiane, sou formada em administração de empresas. E agora eu tô trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, né? Primeiro eu trabalhei com o meu desenvolvimento, que na verdade eu vou trabalhar com ele pro resto da vida. E aí eu conheci a Andressa e aí a gente se juntou para fazer esse projeto que virou um treinamento. E aí estamos aí, trabalhando com treinamento de habilidades sociais, uma coisa super importante para esse nosso futuro, presente e futuro. E agora estamos aqui nos juntando com a Gleice. Sua vez. Eu sou a Gleice, eu sou arte educadora, sou fundadora da companhia Monstros de Teatro. A gente tem um foco em teatro terapia, principalmente para adolescentes e jovens. Começamos com crianças, né? Mas aí os meus alunos foram envelhecendo e eu não queria abandonar. E aí foi para adolescente, agora jovens, e tá todo mundo junto. Ai, que legal. Só pra Maravilha. gente contextualizar um pouquinho, você trabalha além de todas essas turmas, você também tem alunos especiais que fazem suas aulas como uma forma de terapia.
Eu sei que não tá no script, mas conta um pouquinho de como é que foi esse processo, como é que você entrou nesse mundo. Eu recebia geralmente indicação de a maioria das crianças com TDAH ou ansiedade e depressão. Geralmente os psicólogos indicam o teatro como uma atividade, né? Porque estimula na concentração, diminui a timidez. E aí, em 2007, foi quando eu recebi o meu primeiro aluno com autismo. E aí, pra gente foi um desafio que eu quis topar de cara e foi só sucesso. E aí a gente foi tentando cada vez trabalhar mais esse lance da inclusão de verdade, da inclusão não taxativa, não de ter uma turma para alunos especiais, mas uma turma com alunos especiais, porque eu acho que aí funciona muito melhor. E aí desde 2017 a gente vem aí todo mundo caminhando junto. Ai, que legal, muito legal. E aí o título da nossa live é Habilidades Sociais e Teatro Terapia. E aí, antes da gente entrar na nossa discussão, nas nossas conversas, nos nossos devaneios, vamos começar com as definições, né? Porque muita gente deve estar aqui se perguntando, afinal de contas, o que são habilidades sociais? Porque a gente até imagina pelo nome, né? Mas não sabe exatamente. E o que é teatro terapia? Que a gente também imagina pelo nome, mas não sabe exatamente. Vou começar então falando de habilidades sociais, aí você fala da teatro terapia. Habilidades sociais é uma área de estudo e uma área de intervenção que visa os comportamentos nas relações humanas. Então, os comportamentos de comunicação, os comportamentos de leitura, de expressão emocional, de expressão corporal, de assim, alguns repertórios mais amplos, né, como por exemplo fazer amigos, habilidades sociais no mercado de trabalho, habilidades sociais acadêmicas. Então, envolve todas as habilidades que a gente precisa para estar em relação de forma saudável. Basicamente. E são ferramentas que a gente pode usar para várias coisas, né? Para todos os nossos grupos, de todos os relacionamentos que a gente tiver. E então, assim, é muito importante. E são comportamentos. Então, assim, não é nada que você precisa ter nascido pronto. Você não, a gente não nasceu sabendo, não. A gente aprende mesmo, a gente vai reaprender. Sim, isso mesmo. A teatroterapia, ela seria aí uma junção, basicamente, de muitas coisas do que vocês falaram. É um recurso a mais, um recurso não convencional para que as pessoas consigam expressar ali os seus sentimentos, as suas angústias, mas de uma forma que elas se sintam um pouquinho mais livres, sem aquela tensão de, ai, como que vai ser isso? Eu vou ter que falar que eu sinto, a pessoa vai ouvir, vai anotar. Na teatroterapia, a gente vai por outras vertentes, a gente vai procurando exercícios de confiança um no outro, de autoconfiança, exercícios de timidez, para que assim as pessoas possam ir soltando aos pouquinhos os sentimentos dela, as inseguranças, e aí a gente vai captando e trabalhando cada uma delas, sempre usando uma forma mais lúdica para que isso aconteça. Ai, maravilhoso! Quando eu fui falar sobre a live no meu perfil, eu até contei um pouquinho da minha história com, assim, nessa saga, na busca de alguma CIA de teatro que incluísse pessoas com autismo. Porque, assim, como psicólogos, a gente indica muito teatro para várias demandas. Mas, assim, não dá pra gente indicar autistas que são mais moderados ou severos para pessoas que não têm conhecimento, que não têm experiência ou que não estão abertas a algum tipo de supervisão. Então era muito difícil achar, assim. Eu fiquei nessa saga até te encontrar no final do ano passado. Porque, assim, a gente sempre ficava, nossa, mas seria tão bom teatro. E a gente faz algumas intervenções mais de autoexpressão, de improviso, em sessão, mas assim, é muito diferente que você ter um ambiente coletivo, com um professor de artes cênicas mesmo, o discurso que ele traz, a forma como ele trabalha. É muito singular. Técnicas, né? Sim, é muito singular. E fazia falta, assim, eu fico feliz de ter encontrado você. Quero falar isso publicamente. Obrigada, eu fico feliz de encontrar vocês. Também sempre sinto essa necessidade de indicar profissionais que sejam bacanas, que eu conheça, porque eu acho que isso facilita muito. Então, esse nosso contato acho que só tende a somar aí para todo mundo. Isso mesmo.
E aí, assim, a gente já tocou um pouquinho, mas quais são as vantagens que a gente tem em se unir, né? Em unir um treinamento de habilidades sociais com a teatroterapia? Solto, não tem script, gente, falem. Eu vou colocar aqui que eu escutei o podcast que a Gleice participou. Você falou sobre teatro terapia. E você falou sobre a questão de criar vínculos, que no teatro é meio que cada um por si, e você viu essa necessidade de criar vínculos. E então, assim, com certeza, pra gente, isso daí tá, né? É um dos nossos focos, tipo, fazer com que as pessoas consigam criar realmente vínculos. Dar as ferramentas para elas criarem vínculos de forma saudável. Né? É muito importante porque não só eu sempre tento assemelhar muito o teatro com a realidade. Eu acho que um tem muito reflexo do outro. E quando a gente faz uma coisa que a gente faz sem uma intenção de criar realmente um vínculo, de um poder ajudar o outro, fica uma coisa muito, muito solta. É muito importante que a gente trabalhe com isso, de o que é que eu posso te ajudar, o que é que você pode me ajudar. É sempre uma troca mútua. Então, isso no teatro funciona bastante, eu acho que é muito importante. A minha companhia, a gente está junto desde 2016, 2017, e são as mesmas pessoas, assim, que têm vontade de ficar e de crescer junto. Porque realmente vira família, vira esse lance de querer estar junto mesmo e de evoluir. E eu acho que isso com as habilidades sociais é mais importante ainda, é mais forte ainda, porque aí a gente vai conseguir acessar outras pessoas e mostrar que isso é necessário. Ai, maravilhoso. Assim, para mim, um dos grandes benefícios é a gente poder fazer esse intercâmbio de prática, né? Porque o Socialize, ele é um treinamento. Então, a gente discute as habilidades, a gente pratica, a gente tem tarefas que as pessoas treinam ao longo da semana, mas no teatro, a gente tem essa outra coisa que você trouxe, né? Que tem, assim, esse grupo, desse vínculo que permanece por maior tempo, porque o treinamento são só 12 semanas. Então, depois disso, as pessoas muitas vezes não se veem nunca mais. Elas passam pelo processo, crescem juntas, mas não tem essa continuidade. No teatro, não. A gente tem essa possibilidade de continuidade. E também tem essa coisa da conexão de ter treinamentos que são mais longos e mais específicos. Como, imagino eu, como leiga, a parte de expressão corporal e expressão emocional, que a gente trabalha, mas assim, são 2 encontros com essa temática. No teatro, não. Isso permeia toda a prática de vocês. Eu já tô com vontade de fazer uma aula de teatro terapia. Já tô aqui, ó, querendo. Sim, sabe que desde... Pode falar. Desde pequena eu tenho um sonho de fazer teatro, mas nunca fiz. Mas assim que a pandemia passar, vou colar na Gleice. Pois então, vocês estão convidadíssimas para fazer uma aula com a gente. E é muito bacana, porque as pessoas chegam lá realmente assim, bem... Não é insegura, mas de tipo, eu não vou fazer essas coisas não, que trem esquisito. E aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos, coloca as pessoas com o olho... A primeira cena eu peço, não, você faz de olho fechado ali, de frente para a parede. E aí passa 5 minutos, já tá todo mundo junto, já tá todo mundo imitando uma coisa que jamais imaginou, sabe? O teatro, ele traz essa segurança rápida, assim, de você se soltar mesmo. Ir lá e fazer, e é muito gostoso de ver. A gente tem um pouco... A gente tem um pouquinho disso, quando a gente coloca algumas dinâmicas pra galera se soltar um pouco. É engraçado, é bem engraçado, divertido. Sim, a gente tem uma logística de começar sempre com um acolhimento, a gente usa o relaxamento, né? E aí, às vezes, as pessoas chegam, assim, totalmente confusas e agitadas com as coisas da vida, né? E aí, quando a gente senta, faz o relaxamento e começa a trazer a prática da habilidade, que a gente tem o acolhimento e uma dinâmica, né? As pessoas já se soltam, começam a falar. Então, assim, também tem essa leveza, porque quando você tem uma preparação antes, no seu caso você fala, fecha os olhos e fica pra parede.
a gente faz um relaxamento. Mas as pessoas se sentem mais à vontade, porque elas conseguem se desligar do que elas estavam fazendo lá fora para se conectar com a atividade que a gente está fazendo no momento. Sim, e isso é muito bom, né? A gente ter esse ambiente de tranquilidade, que você realmente pode deixar os seus problemas do lado de fora. E eu acho que é esse o nosso vínculo, né? Tanto as habilidades sociais quanto a teatro-terapia, eles vêm para trazer esse ambiente de segurança, esse ambiente de tranquilidade que você pode chegar e extravasar o que você está sentindo ou não. Você pode simplesmente estar ali para se divertir, para fazer alguma outra coisa que você queira. Sim. Muitas pessoas... Em relação... Pode falar. Não, mas depende, é porque eu ia voltar na vantagem da união, né? Eu ia falar da questão do complemento, da gente conseguir... Ai, deu uma interferência aqui. Desculpa, a gente conseguir... como ônibus aqui interfere. Ah, tá. Porque a gente conseguir complementar essas coisas, por exemplo, igual ela falou que falta dessa questão de criar os vínculos, né? Que a gente até se propôs nessa questão da nossa parceria de ir lá e ver quais são as questões, né, de trabalhar algumas questões com o grupo dela, e ela também complementando o nosso, né, que é com essa questão que nós não somos atrizes, não é mesmo? Então, assim, ela vai super ajudar a gente nessas questões, dessas técnicas, e sei lá, né, quem sabe fazer uma super apresentação. Com certeza, vocês podem contar com a gente, que a gente vai sim. Contaremos. Vou levar todos os meus monstrinhos comigo. Já estamos contando. Ai, gente. Sim, mas aí uma outra vantagem assim, importante é que as duas intervenções, né, tanto treinamento quanto teatro, tem um auxílio importante na prevenção do adoecimento mental, né? Quando a gente consegue expressar isso que você falou, né, de soltar e de conseguir se expressar de fato, a gente consegue amenizar muitos problemas, porque a gente fala muito, assim, tanto no treinamento, mas também no consultório, do quanto que a gente fica guardando sentimentos, guardando emoções, guardando coisas ruins que a gente deveria ter falado e não fala. E aí, quando a gente guarda, chega uma hora que não cabe mais. E aí a gente pode desenvolver vários problemas. Mas quando a gente tem um espaço que a gente consegue se expressar, seja verbalmente, seja corporalmente, a gente tem um extravaso, né? A gente consegue liberar essa energia que fica acumulada e que, se ficar, adoece mesmo. Eu acho que essa nossa junção é bacana justamente por isso, porque a gente vai atuar dos dois lados. A gente vai atuar na prevenção e vai atuar também, me corrijam se eu estiver errada, mas no tratamento. É um auxílio, é uma fórmula das pessoas estarem mais calmas e acharem pessoas que estão ali dispostas a trabalhar com outras dinâmicas e com outras metodologias que talvez elas não tenham se encaixado ainda. Sim. Assim, o treinamento de habilidades sociais, até bom que a Kathleen perguntou bem na hora, né? Ele é um treinamento em que a gente vai exercitar e discutir habilidades sociais que são importantes para o nosso convívio social. No caso do nosso treinamento, que é o Socialize, se você quiser saber mais, segue a página, pergunta lá no nosso direct. Tem o link do WhatsApp também. No caso do nosso treinamento, a gente tem 12 encontros, cada encontro com um tema. E aí, ele é adequado para todas as pessoas. Assim, quem tiver interesse em se desenvolver, é bem-vindo e vai conseguir se adequar bem ao projeto. E aí, sim, a gente também intervém no tratamento, em alguns casos. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas com autismo. E no autismo, um dos principais sintomas são as dificuldades sociais. Então, quando a gente treina, ensina e capacita, a gente também está tratando do autismo dessa pessoa. Porque ele vai se tornar mais funcional, vai ter relações melhores, as pessoas vão compreender melhor as demandas dele. Então, assim, é um mundo de possibilidades que se abre quando a gente tem esse tipo de capacitação. É muito bacana isso. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, por favor. Poder participar dessa evolução eu acho que, no meu caso, é o que eu acho mais incrível.
porque eu tenho os dois lados. Eu tenho o lado da evolução cênica, que é muito bacana você ver. Alguém que entra tímido, e aí passa um pouquinho, ele já tá falando mais alto, ele já tá com mais firmeza. E aí ver o meu aluno com autismo, para mim, parece que é dobrado. Porque você vê a evolução dele do começo para agora, como ele se socializa, como ele conversa, como ele fala bem, como ele atua bem. Não tem, sem puxar farinha, acho que ele nem tá assistindo, mas não tem uma só pessoa que saia de um espetáculo sem elogiar. Sempre chega e fala, nossa, que menino bom, que menino engraçado. E aí eu vou lá pra trás pra morrer de orgulho, pra fingir que, né, tô sendo imparcial e tal. Mas é muito bom, é muito bonito. Sim. Ai, que legal. E aí a gente já falou um pouquinho, né, de quem é que se beneficia dessa lógica, dessas práticas, dessas coisas que a gente faz. Quem quer se autoconhecer, quem quer se autodesenvolver, também quem tem algum tipo de transtorno, né, que você falou que recebe muito encaminhamento de TDAH, pessoas ansiosas. E eu imagino que você não receba mais de pessoas autistas, porque as pessoas ainda não já descobriram, porque, meu Deus, Exatamente. todo mundo quer. E uma outra coisa também que a gente já trouxe, que é essa coisa da prevenção do adoecimento, né, que a gente também colabora. Eu acho que tem mais uma pergunta. Tem, a Kathleen está perguntando se esse treinamento acontece junto à terapia no consultório ou é uma nova terapia. Na verdade, Kathleen, o treinamento de habilidades sociais, assim, com esse nome, ele é uma área das habilidades sociais, que é uma ciência. Então, ele pode ser feito tanto no consultório, quanto em treinamentos, em grupos de psicoeducação, como é o caso da Socialize. Eu, particularmente, trabalho com habilidades sociais em consultório, no grupo, só que, assim, é muito diferente as duas realidades. Quando a gente tem um grupo só para trabalhar com essas questões, assim, a gente tem uma conexão e a gente tem um fortalecimento mútuo e o funcionamento do grupo faz com que seja mais forte as nossas evoluções, as nossas compreensões, as nossas discussões. No consultório, não é que não aconteça a mudança, mas geralmente é mais devagar, porque a gente acaba se perdendo em algumas discussões, a gente acaba entrando em outros caminhos. Faz parte da terapia, mas não é a única coisa. No treinamento, não. A gente está lá focado. A gente conversa sobre várias coisas, mas sempre com o viés da habilidade do dia. Então, dá para fazer nos dois, mas é um pouco diferente. Tem uma pergunta para você, Gleice. Tem alguma limitação para fazer teatro terapia? Bom, essa pergunta é bem complexa, né? Porque acredito que agora que eu tenho parceiras novas vai ser muito mais fácil para mim. Porque é isso que a gente tem frisado, é a complementação. Eu posso encontrar alguma dificuldade dependendo do espectro autista que essa pessoa possa apresentar, ou o grau de ansiedade e depressão. E eu posso não conseguir atingi-la e alcançá-la da forma ideal. Só que agora, como eu tenho uma galera comigo que eu posso contar e que eu posso chegar para conversar, acredito que essa limitação vai ser menor ainda, porque a gente vai funcionar como uma rede de apoio para essa pessoa que virá, e aí fica muito mais tranquilo para a gente lidar. Só que dentro do nosso grupo, não. Nós aceitamos todos os tipos de pessoa, todo mundo que quiser participar pode fazer uma aula experimental e aí vai da nossa afinidade. Ótimo. E aí, assim, até bom que a gente pulou a parte do script que a gente ia falar um pouco mais de como é que vai funcionar essa nossa parceria, né, essa nossa união. E uma das coisas é essa, assim, a Gleice vai estar como nossa parceira, principalmente nessa questão de expressão, mas a gente também vai estar como parceira da Gleice em tudo que tange, assim, dúvidas com alunos que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de comportamento que está sendo de difícil manejo. A gente vai atuar com um papel também de consultoras para esse tipo de situação. Gente, é incrível, ó. Vocês têm que procurar a gente, divulgar, porque é uma coisa que eu acho que é muito raro em Brasília, é essa nova possibilidade, esses novos tipos de terapia. São coisas que ainda é um tabu
no Brasil e em Brasília também, que é aquele lance mais taxativo, que não sei se abrange todo mundo, se todo mundo se sente à vontade. E aí a gente está vindo agora com novas possibilidades para todo mundo. Eu espero que todo mundo possa vir e se encontrar aqui junto com a gente. Essa nossa união abre quase infinitas possibilidades de desenvolvimento, né? Uma coisa que eu acho legal também é a questão em relação à teatroterapia, é a questão de acionar foco e memória, que é uma coisa que, pelo menos para mim, é importante. Sim. Trabalhar foco e memória. Com diferentes formas de memorização, né? Inclusive no grupo, a gente estava até comentando essa semana que a gente quer chegar nas outras redes sociais e pensou em fazer um TikTok justamente com esse lance do decorar texto. Como cada um tem uma dinâmica totalmente diferente para decorar texto. Eu tenho uma facilidade um pouquinho maior de decorar sem precisar grifar. Agora, tem aluno que ele tem realmente a necessidade da memória fotográfica, de ir lá, passar o marca-texto na sua fala. Tem gente que decora com a fala anterior da pessoa. E tudo isso vai refletir no seu cotidiano. Quando você memoriza mais, você entende mais. E aí é muito mais fácil você falar de uma coisa que você já conhece, né? Então, tudo é reflexo. Uma coisa que a gente usa no teatro vai servir. Qualquer dia você vai usar em alguma coisa na sua vida e você vai falar, caramba, aprendi isso no teatro. Nossa, a Kathleen tá perguntando muito, gente. Obrigada, Kathleen. Tô adorando suas perguntas. Quem quiser perguntar também, perguntem, não fiquem acanhados. A Kathleen tá perguntando pra você, Gleice, como é a memorização de texto e etc. É basicamente isso aí que eu falei anterior, cada um tem a sua metodologia, né? E não adianta eu chegar lá e falar pra galera, olha, você tem que ler o texto e aí você tem que decorar a sua fala ali do começo até o final, porque isso não adianta, não é todo mundo que segue essa regra. O importante é você entender o contexto do que vai acontecer, para você não chegar lá e falar uma fala totalmente diferente do que tem no espetáculo. Mas cada um tem seu jeitinho. Tem gente que só decora no último dia. Tem gente que nem decora até o último dia, mas sabe o contexto e vai saber improvisar. Por isso que é importante também a união dos exercícios de improvisação. Uma pessoa que sabe improvisar, ela não vai deixar ali claro que ela não sabe o texto. Ela não vai fazer uma cara de eita, o que eu vou fazer agora? Ela vai fingir que tudo que ela tá falando tá ali no roteiro e a plateia não vai perceber que ela esqueceu o texto. Quem tá lá atrás sabe. Essa parte da improvisação, ela mexe muito com a criatividade, né? E é muito divertido. Os programas que eu já vi que eles fazem... Tinha um programa da MTV que trabalhava... Era um programa específico, que tinha alguma coisa em relação a essa dinâmica, e era muito divertido. Eu acho que é um dos que a gente mais gosta de trabalhar, são os exercícios de improviso. Porque são os mais engraçados. Sai cada coisa que você fica, gente, não, como assim? Não, e essa parte de rir é outra que é uma terapia das melhores, né? Ficar rindo e rir. Adoro. Sim. Os meus espetáculos favoritos são os de improvisação. Inclusive o... Como é que é o nome? Dos Improváveis. Todas as vezes que eles vêm em Brasília, eu vou no show deles. Eu gosto muito, porque é realmente isso. Você descarrega, você sai de lá mais leve depois de ter feito. Não, e a criatividade pura, né? Como é que pode? E é legal também que o... Vai. Que os nossos espaços, que tem em comum também a questão da liberdade, né? Que é um espaço que você pode ficar tranquilo, você pode errar, você pode deixar tudo lá fora, você pode esquecer, que dá vergonha, que todo mundo vai passar vergonha, se for para colocar dessa forma. Inclusive, no meu caso e da Andressa, a gente participa das dinâmicas, então, assim, tudo a gente vai fazer também, como se fosse os participantes. Então, é muito bom ter esse espaço dessa forma acolhedor e com liberdade.
De não precisar ficar se preocupando. Sim. Sim, eu acho que essa troca é muito gostosa, né? De não ter vergonha, de não achar que você tá fazendo uma coisa que você não pode fazer, porque não, nesse ambiente você pode sim fazer. Então, o tanto de coisa que a pessoa deve ficar esperando para fazer ali, né? De, não, aqui eu vou poder fazer. Tava doido para fazer na rua, mas tava com medo de alguém me julgar, vou fazer lá. Sim, Sim. é muito bom isso. E é bom ter esse tipo de espaço, assim. Eu falo muito que o treinamento de habilidades sociais, apesar de ser um treinamento, de não ter um caráter de psicoterapia, não deixa de ser psicoterapêutico. Quando a gente está falando de relação, a gente está sempre trabalhando com as nossas questões, né? Então a gente está sempre em análise. E como eu e a Day, a gente passa por todos os grupos, assim, cada vez que a gente passa, é um grupo completamente diferente, que nos transforma de um jeito diferente, que nos impacta de um jeito diferente. E mesmo as dinâmicas permanecendo ali mais ou menos as mesmas, assim, cada vez que a gente faz é uma descoberta, é uma transformação. E eu acho que sempre que a gente vai falar de desenvolvimento humano, é isso, né? Porque quando a gente passa um degrau, tem outro sempre. O Vasconcelos trouxe aqui uma frase. O improviso é a atividade que mais se assemelha com a vida. Maravilhoso saber que existe teatro e terapia tão capacitado para isso. Parabéns. Parabéns, Gleice. Obrigada. Muito legal. Sim. Gente, eu tô vendo que tá vindo muita gente aqui que não segue a Socialize. Segue a gente lá, acompanha os nossos próximos passos. A gente tá montando turma. A gente vai ter turma em Águas Claras e na Asa Sul. Manda mensagem pra gente pra vocês participarem, não perderem essa oportunidade. A gente só tem turmas uma vez a cada semestre. Então, assim, se não participar agora, só pra lá do meio do ano ou até só ano que vem, porque a gente também sempre tá com uma filinha de espera. Gleice, e em relação ao seu aluno autista, quais foram as coisas que você percebeu de melhora nele? De melhor, eu acho que o trato dele com as pessoas no começo era bem, bem complicado, porque ele é muito sincero. Então, se ele não gosta, ele te fala. Se ele acha que você está errado, ele vai te falar. E aí, no começo, ele realmente não tinha nenhum manejo com isso. Hoje em dia, ele tenta, tipo, falar de uma forma mais tranquila com as pessoas. Ele não tem mais tanto medo de contato físico. Não que ele tinha medo, mas ele tinha um receio bem grande com isso. E eu sempre fui muito chata, né? Com ele, de brincar e não sei o quê. No começo, ele me olhava com cara muito brava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele é bem mais de boa comigo. Ele gosta bastante de contar a rotina dele pra gente agora. Isso antes não acontecia também. E hoje em dia ele gosta, ele chega, conta história, conta da família dele. Então ele criou realmente ali um ambiente seguro de, cara, eu estou com os meus amigos. E falar que ele tá com saudade, porque antes ele não falava. E hoje em dia, principalmente agora com a pandemia, que a gente tá afastado há 1 ano, basicamente agora, né? Ele sempre fala, nossa, gente, tô com saudade de vocês. Isso pra mim é muito fofo, eu fico toda derretida. É muito gratificante mesmo. Tem um mito, né, de que as pessoas com autismo não têm esse carinho, essa consideração, que é um mito. Na verdade, eles têm dificuldade em expressar essas coisas. E quando a gente tem um desenvolvimento, que é como ele teve, que ele aprende a fazer isso, isso vem, isso é externado, né? E é muito gostoso de receber. Participação especial da minha cachorra. A Kathleen tá te perguntando como são as turmas de teatro. As nossas turmas de teatro agora, na pandemia, elas estão sendo tem aulas virtuais, são todos os sábados, e aí a gente deu uma reduzida para não ficar tão exaustivo. Então, acontece entre 4h30 e 6 horas da tarde, todos os sábados. No nosso normal, a gente fica no Teatro dos Bancários, na Asa Sul, e o horário da aula também é aos sábados, de 15 às 18.
E aí a oficina é mais ou menos 6 meses e a gente finaliza com um espetáculo. Eu quero convite para os espetáculos. Sim. Se vocês A Cíntia atuar tá com a falando. gente também agora. Sim, vou falar. A Cíntia tá falando. Creio que ter um autista no grupo de teatro faz parte da vivência de uma técnica de improviso também. Também. E essa é a grande vantagem, porque não é só para ele que isso serve, é para a gente. Ele ensina a gente a viver, ele ensina como é gostoso até ser sincero, como a gente não precisa ter esse medo, porque a gente tem essas amarras, né? Ele não. Então ele nos ensina também bastante, principalmente para mim. Desde que ele entrou na turma, eu acho que ele somou para todo mundo, mas para mim, com certeza, foi muito mais. Porque eu tive que me adaptar a ele e ele a mim e a gente cresceu junto. Então é vantajoso para todo mundo que está ali. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Assim, as aulas estão sendo de forma remota, certo? Isso. E como é que tá sendo para ele essas aulas? Tá complicado no quesito atenção. Quando ele tá junto com a gente, ele é bem mais atento. Porque tem eu perto ali para dar uma cutucada. Falar, ei, bora pra cá, presta atenção. E aí nas aulas virtuais, às vezes ele fica um pouco mais desatento. Mas agora que a gente está ensaiando o texto, ele está bem mais atento, está bem mais tranquilo. Agora, quando é, por exemplo, um conteúdo novo, aí rola uma dispersão de cá, uma de lá. Mas ele é muito esperto. Ele pode estar ali, tipo, do outro lado, se eu falar Rony, ele já, oi, é minha vez, não é? Então é muito rápido isso. Mas acho que tá Ai, difícil para todo gente. mundo. Tem dia que até eu fico, cara, e agora? Porque a gente é refém do contato físico, principalmente no teatro, que a gente faz muita falta. Sim. Mas você não mora com outras pessoas para poder, pelo menos em casa, ter esse contato? Ah, sim, moro. Cachorro, criança, minha casa é cheia. Ótimo. A Kathleen fez mais uma pergunta. Kathleen vai receber o prêmio de pessoa que mais pergunta nas lives. Tô adorando. Super interação. Entre em todas as nossas lives, por favor. Por favor, a gente precisa de você aqui para dar uma movimentada. Ela está perguntando como é que se fala. Autista ou pessoa no espectro autista? Tem um modo correto? Assim, tem. Aí entra nas polêmicas, né? Tudo vai ter, assim, os lados radicais. Algumas pessoas preferem de um jeito, algumas pessoas preferem de outro. Assim, o ideal é que você pergunte para a pessoa que você vai conversar como é que ela prefere ser chamada. Provavelmente pelo nome. Mas quando a gente vai falar sobre o grupo, a gente agora tem o diagnóstico mudou de nome, né? Agora não é só autismo, é transtorno do espectro autista. Então, falar que é TEA, que é a abreviação, né? Então, as pessoas que estão no espectro, mas a gente costuma falar que a pessoa usar só o autista, como se isso definisse a pessoa. Porque às vezes é limitante, né? Mas a pessoa que tem autismo, o seu aluno com autismo, mas o ideal é sempre o nome, isso mesmo, Anne. O ideal é sempre o nome. Mas isso é bom saber, né? Para que as pessoas saibam também isso. Sim. Porque tem gente que fica ali na dúvida e acaba não chamando ou falando alguma coisa que não sabe. Sim, assim, é porque geralmente quando a gente tá na relação com a pessoa, por exemplo, vamos supor que a Dai fosse a pessoa com autismo do nosso grupo. Eu não ia falar, a autista vai falar agora. Ou a Uhum. pessoa que é TEA vai falar agora. Isso fica meio fora do contexto, porque ela não é só autista, ela não é só TEA. Então eu vou falar a Dai, ou então a menina que está com uma roupa vermelha, se eu não sei o nome. E como eu faria se fosse qualquer outra pessoa? Se eu não sei o nome, eu uso outras formas para chamar essa pessoa. Mas quando a gente está falando do grupo, a gente está falando especificamente de pessoas que têm autismo, a gente pode falar as pessoas que têm autismo, ou as pessoas que estão no espectro, ou as crianças que estão no espectro, assim. Mas sem usar o autismo como um adjetivo único que define a pessoa. Não é o autista, é a pessoa que tem autismo.
Vamos falar agora um pouco do como é que é o nosso treinamento. E aí, vamos ver se alguém tem alguma pergunta em relação a isso, né? O nosso são 12 encontros, uma vez por semana, 1 hora de encontro. E aí, cada encontro a gente tem um tema, a gente tem um material que a gente vai trabalhar, e aí a gente sempre passa um desafio da semana para os nossos participantes poderem ir treinando aquela habilidade durante a semana, um deverzinho de casa, que é muito legal, né, os que fazem realmente, porque colocar em prática, né, é tipo tudo de bom. Quando a gente está querendo aprender alguma coisa, querendo mudar o nosso comportamento, é importante ir colocando em prática. Então, a gente sempre passa desafio, a gente tem dica de livro, a gente tem dica de filme para complementar também esse aprendizado. E o que mais, Andressa? Eu ia falar sobre os livros e os filmes, mas aí você falou, pegou minha fala. Ah, mas essa parte você sabe, né? Que é tipo, o meu xodó é a parte dos livros e filmes. De livros e filmes. Sim, a gente, todo encontro a gente tem alguma dica, ou é um livro ou é um filme. Alguns encontros a gente tinha mais de um, mas a gente achava um tão importante que colocou como desafio a pessoa assistir o filme e trazer a reflexão pra gente na semana seguinte. Então, assim, é uma coisa muito cara pra gente. A Dai lutou muito pra que isso estivesse no material. A gente teve um trabalhinho pra buscar o de cada encontro. E aí, assim, só pra ficar claro, né? A gente tem grupos presenciais e online também. A gente sabe que a gente está passando por um momento muito delicado. A psicoterapia, ela é serviço essencial, então, assim, participar de grupos de desenvolvimento continua sendo muito importante. E a gente sabe que a gente passou por um ano tão difícil, né? E que o autocuidado, ele é necessário. Então, seja presencial ou seja à distância, como a gente falou, previne muitas coisas. No ano que passou, eu tava vendo essa semana, gente, aumentou quase 30% o índice de suicídio. Num estudo feito nos Estados Unidos. É porque cortou aqui pra mim. 30%. 27%. E no Japão, que é o país que mais estuda, né, os índices de suicídio, eles lançam boletins semanais. Aumentou 17%, mas a maioria das pessoas que se suicidaram lá eram mulheres. Então, assim, isso mostra tanto que essa pandemia e esse momento delicado que a gente está passando, não é só com a parte financeira que a gente tem que se preocupar. Assim, a saúde mental, ela está sendo muito afetada, de todos nós. Assim, como você falou, nesses dias difíceis, às vezes a gente também fica mais desatento, a gente também fica mais desconectado. E é importante que a gente tire um tempo para se cuidar. Seja sozinho, em casa, numa terapia, numa teatro-terapia, num treinamento de habilidades sociais, mas que a gente dedique um tempo pra gente. Para que a gente não vire mais uma estatística de transtorno mental, de sintomas graves, mas para que a gente esteja bem, minimamente, para quando tudo isso passar, a gente conseguir reerguer nossa vida de uma forma mais saudável. Outra coisa que eu acho que também vai ser bastante importante nessa nossa parceria, e é o que eu almejo muito que a gente consiga, é desmistificar isso de que as pessoas, só um tipo de pessoa específica vai à terapia, vai para procurar habilidades sociais, entra no teatro, na teatro-terapia. Não, todo mundo só tem a ganhar. Quando a gente consegue autoconhecimento, a gente está ganhando. Quando a gente consegue autoconfiança, a gente está ganhando. E as nossas atividades estão aqui para isso, para trazer esse auxílio, para que as pessoas consigam usar esse recurso a favor delas. Todo mundo pode descobrir alguma coisa, né? Não só quem tem a necessidade de procurar. Eu acho que é bom que as pessoas saibam que isso é vantajoso para todo mundo. Todo mundo só tem a ganhar com essa atividade. E é um momento de diversão, né? Assim, para mim isso é uma das melhores coisas em relação a grupos, é a diversão, rir bastante. Tipo, para mim é um super motivador para participar de grupos, essa parte. Então, assim, eu acredito que nos nossos grupos aqui,
trabalho, nesses dois trabalhos de teatro e o de habilidades sociais, vocês vão encontrar isso, vão encontrar essa questão de liberdade, de diversão e de aprendizado, de desenvolvimento. Sim. Alguém tem alguma pergunta em relação a habilidades sociais, teatro? Eu vi que tem muita gente que tá entrando por agora. Eu acho que vale a pena a gente repetir a definição que você trouxe de teatro-terapia para essas pessoas que chegaram, para que elas entendam melhor o que a gente está falando, né? Dessa relação e dessa parceria. Ah, sim. A teatro-terapia, ele é como se fosse um recurso, né? É um método não convencional para que as pessoas se sintam seguras para externar os seus sentimentos ali, mas de uma forma mais branda. Não é aquela coisa impositiva. A gente vai ali pelas tabelas, vai pelos cantinhos, vai procurando um exercício para que a pessoa se sinta confortável para falar alguma coisa ou só para externar. Né? E quando a boca fala, o corpo fala, né? Então, ali sempre a gente tem esse auxílio de usar as atividades lúdicas para que as pessoas se expressem. E ali elas consigam um ambiente seguro, um ambiente mais calmo. E é mais ou menos assim que a gente funciona. E com a parceria, para incentivar a autoconfiança e a confiança no próximo. Isso mesmo. Que mais, galera? Que mais? Vocês já falaram onde vocês vão funcionar, né? Já. Oi? Sim, a gente vai ter turmas em Águas Claras, na Asa Sul e online. Pois é, pessoal, online, super tranquilo aí para Pra pessoas fazer de de fora, de casa. Brasília, para fazer de casa, para fazer pelo Brasil todo. E ó, vai ser legal do mesmo jeito, os mesmos benefícios, super divertido. Vamos aproveitar esse tempo aí, gente, que a gente Olha está em só, a Jaque casa. Vasconcelos fez outra pergunta. Obrigada, Jaque. E existe uma troca, digo, o terapeuta recomendar algum exercício para ser realizado no teatro ou o caminho contrário, do teatro levar algum tema a ser trabalhado em consultório? Vou deixar você começar respondendo, Gleice. Existe geralmente quando se faz necessário. Por exemplo, eu tenho contato com a psicóloga do meu aluno e a gente faz essa troca. Quando eu estou em dúvida com alguma coisa, geralmente eu pergunto para ela e ela já me indicou alguma coisa que eu pudesse fazer com ele para ele se sentir mais tranquilo. Alguma coisa que ela via que estava refletindo na relação dele com a família e como eu poderia trabalhar isso. E aí, geralmente, as pessoas me falam por alto e eu tento criar algum exercício ou pegar algum que eu já conheça para que a pessoa trabalhe aquela coisinha específica. Mas eu acho que é necessário, sim, que exista essa troca. Sim, da parte da psicologia, né? Geralmente, quando eu indico um paciente para o teatro, para alguma intervenção similar, eu já tenho algumas metas em mente que eu imagino que o teatro possa colaborar. Então, eu costumo passar para o professor qual é a ideia, né? O que eu pretendo que esse aluno tenha de ganho participando dessa atividade. E aí eu falo, por exemplo, eu percebo que ele tem dificuldade de fazer leitura das emoções das outras pessoas. Então, quando você estiver fazendo esse tipo de técnica, é uma ideia você ajudar ele a fazer leitura de emoções diferentes em pessoas diferentes e ajudar os seus alunos também a fazer esse exercício. Ou então tem dificuldade de falar em voz alta quando está na frente de muitas pessoas. As aulas de teatro geralmente são feitas em grupo, e aí tem a questão de falar o texto, e é uma oportunidade dele estar trabalhando isso também. Então eu levo geralmente pro terapeuta, pro artista, aquilo que eu vejo como demanda do aluno. E aí como é que ele vai trabalhar é dele, porque assim, eu não sou atriz, nem professora de teatro para falar qual a melhor técnica que ela pode usar para ensinar isso. Mas eu conheço o paciente, eu posso falar o que eu acho que ele precisa. Maravilhosa pergunta.
É igual no caso da Gleice, né? Como a gente, em relação à nossa parceria, ela vai identificar no grupo dela necessidades em relação ao que precisa ser desenvolvido em habilidade social, né? Pra gente fazer a nossa participação. Sim. E aí é isso, né? Uma das propostas da nossa parceria é que, pelo menos uma vez por semestre, a Socialize vá até as turmas da Gleice para fazer algum tipo de intervenção na habilidade social que a Gleice pontuar que ela acha que está sendo o mais desafiante para aquele momento. Então a gente vai levar um workshop com práticas e discussões, num modelo similar ao que é no treinamento, mas claro, com as suas diferenças. E do mesmo jeito, a gente também vai chamar a Gleice para auxiliar em alguns encontros que a gente acha que ela pode ajudar de uma forma mais prática, trazendo os alunos ou trazendo ela mesma técnicas, dando uma mini aula. Uhum. As intervenções artísticas também. Sim. Sketch pra galera poder rir, ficar. Quem sabe a gente não cria uma apresentação, hein? Olha só. Olha o desafio. Já pensou a gente criar um espetáculo falando sobre habilidades sociais? Meu Deus do céu. Já pensou? E necessário. Ó. Não a é? A dica está ficando aqui. A dica está ficando aqui, hein? Soltaram no ar, já vou anotar aqui. Coloquei na mesa, olha o desafio. O desafio tá posto, quero ver quem vai pegar. Ai, ai. Já tô ansiosa, gente. Já quero terminar a live pra gente já ir pensar nesse espetáculo. Ai, meu Deus. Pra que eu fui falar isso? Vai dando ideia aí, vai. Ai, ai. Gente, a galera que tá aqui, que tivesse seguindo a Cia Monstros, segue aqui também o perfil das meninas, porque sempre vai ter coisa boa, sempre vai ter dica pra todo mundo. Vamos ficar por dentro dos conteúdos, então fica aí, ó. Isso mesmo. E a mesma coisa, assim, quem tiver vindo pelo meu perfil, segue as duas. Quem estiver vindo pelo perfil da Socialize, segue eu e a Gleice e vamos fazer esse intercâmbio. Porque cada página traz posts com conteúdos diferentes. A Gleice vai falar um pouco mais de teatro. Eu vi que ela gosta de postar as maquiagens artísticas dela, que são maravilhosas. A Socialize vai trazer reflexões sobre habilidades sociais. A gente vai estar falando sobre os nossos grupos. Vamos estar falando sobre diferentes competências emocionais. E o meu perfil pessoal, eu pincelo, né? Tem um pouco de habilidades sociais, tem um pouco de autismo, tem um pouco da minha vida, um pouco das minhas indignações com algumas coisas. Então, sejam bem-vindos a esse nosso universo. Sim, muita coisa interessante nos nossos perfis, galera. Socialista também, eu sempre coloco alguma dica, alguma coisa aí das atualidades que tem a ver, mercado de trabalho, então... Isso mesmo. A gente tá entrando nos nossos últimos 5 minutinhos, meninas. Assim, vocês querem deixar algum recado, alguma fala, alguma mensagem para finalizar? Eu acho que é basicamente isso que eu falei antes, de unir forças, que as pessoas possam realmente entrar nos perfis, divulgar. Quem assistiu, acho que está entendendo um pouco da necessidade dessa parceria. Eu acho que todo mundo vai ganhar um pouquinho, todo mundo vai se beneficiar disso. E fiquem por dentro aí, galera. Tem muita coisa boa por vir. Sim. Vou aproveitar a minha fala para puxar um gancho do que você falou. Que é isso, assim, às vezes você não pode comprar o produto, não pode fazer a aula, não pode fazer o treinamento, mas você pode ajudar a impulsionar essas informações que a gente está trazendo para outras pessoas. Como? Indicando o nosso perfil para outras pessoas, que é o mais básico, né? Mas também curtindo nossas postagens, comentando o que a gente posta, salvando os nossos posts. Tudo isso ajuda pro amigo. Sim.
Tudo isso ajuda a nossa mensagem a chegar para outras pessoas. Essa live mesmo, vocês podem mandar para várias pessoas. Agora ela tá acabando, mas assim que acabar, ela vai ficar lá no perfil da Socialize. Você pode comentar, salvar, mandar para seus amigos. E também todos os outros posts que a gente posta nas nossas páginas. E eu quero comentar, eu até postei no story da Socialize hoje. O meu recado é: invista em vocês, tipo assim, invista no seu desenvolvimento pessoal, porque isso vai te ajudar de inúmeras formas, inclusive no seu emocional. Então, sim. E para as pessoas que são mais pragmáticas, para as pessoas que são mais pragmáticas, também ajuda no seu currículo. Você ter lá que você faz aula de teatro, que você tem uma capacitação em artes cênicas, ou que você fez um treinamento de habilidades sociais, faz muita diferença, porque essas são as habilidades do futuro. É o que o seu empregador vai querer que você consiga fazer, se relacionar bem, se expressar com qualidade. Tudo isso faz diferença. E ter uma boa oratória também, gente. Todo mundo vai precisar disso um dia. Então, sim, com certeza. Vem fazer habilidades sociais, vem fazer teatro com a gente. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Eu amei a live. Obrigada. Quem vai tirar o nosso print? Eu fui tirando prints ao longo, mas a gente pode tentar um agora. Eu acho que a Tia Neidman tá aí, Leopoldo também. Tirem print pra gente. Jaque também, Kathleen também. E o Lucas, que tirou da outra vez. Lucas! Você entrou. Chegou no finalzinho, mas a live vai ficar lá no perfil. Você pode assistir sem preocupações. Quem vai tirar o print? Vou tirar um daqui também. Tá. Tira outro. Obrigada demais, gente. E aí obrigada, gente. Um pequeno aviso. Hoje, 9 horas, tem live falando sobre autismo e sexualidade. Quem quiser, é só vir aqui no meu perfil. Vai ser muito boa. A gente vai estar falando com um pai de autista adolescente que já passou por algumas histórias e vai contar para vocês hoje. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada para quem assistiu, gente. Beijo.